Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Vamos ler o verso 1 ao 6. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar que o Senhor estava. Nós estamos nessa noite aqui celebrando um dos eventos mais importantes para a igreja. A Páscoa, para nós, ela é muito mais do que uma celebração ou de um memorial de comunhão. A Páscoa, para nós, ela é um acontecimento onde foi o maior ato realizado na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida, e através desse ato que nós estamos firmados até hoje, aliançados com Cristo. A expressão Páscoa vem de uma palavra hebraica que traz para nós o sentido da palavra chamada passagem. Deus instituiu a Páscoa na última praga que Deus envia para o Egito, para que Faraó liberasse Israel, que estava cativo por volta aproximadamente de 420 ou 430 anos dentro do Egito. Deus levanta Moisés como o libertador de Israel, e agora Deus envia pragas para o Egito para que Faraó soltasse os hebreus. Na última praga, conhecida como morte dos primogênitos, Deus vai mandar com que os judeus comessem um cordeiro dentro de casa, pegassem o sangue do animal e passassem na porta da casa. Através desse ato, seria conhecido como período pascual, ou ato da Páscoa. Depois que os judeus, ou melhor, os hebreus, fizeram isso, o mal não entrou na casa dos hebreus, porém nós sabemos que levou grande parte dos primogênitos do Egito. E essa foi a última praga que fez com que mudasse o coração de Faraó, para que assim o povo de Israel saísse do Egito. Por isso a palavra Páscoa, o termo dela no hebraico, traz o sentido de passagem. Eles iriam sair de um ciclo para viver um outro tempo, passando esse tempo do Egito para agora a peregrinação no deserto. Por que nós, como cristãos, que não somos judeus, celebramos a Páscoa? Porque a Páscoa foi instituída dentro da própria lei de Moisés para que todo ano os hebreus celebrassem a festa da Páscoa, onde representaria a libertação
2 israelitas que estavam cativos dentro do Egito. Então, todo ano os hebreus celebravam a Páscoa, que simbolizava a libertação de Israel das mãos de Faraó. Durante muito tempo, os judeus celebram essa Páscoa, os hebreus carregaram essa Páscoa, e chega no período de Cristo, quando então há uma oportunidade de libertar alguém, representando a Páscoa, que é a libertação, haja vista que toda festa de Páscoa livrava alguém de uma sentença, representando a libertação do povo de Israel do Egito. Por causa disso, que Jesus foi crucificado no lugar de um malfeitor. Liberava-se alguém que estava sob sentença e vivia aquele período de Páscoa. Jesus vai passar pela crucificação justamente nessa festa, que é uma das festas mais importantes para os judeus. Ele vai ser crucificado por volta de quinta para sexta-feira. Ele vai ser morto na cruz. E no final do sábado, que no nosso relógio é domingo de manhã, vocês sabem que a forma como o judeu ele identifica um dia é diferente de nós. Pela madrugada do domingo, Jesus ressuscita. E com a ressurreição de Cristo, fica mais evidente ainda para nós cristãos o sentimento de Páscoa. Porque agora não é a libertação do Egito que nós cristãos celebramos, mas nós celebramos um Cristo que morreu, ressuscitou na festa da Páscoa, nos dando libertação, restaurando as nossas vidas, purificando os nossos pecados e fazendo conosco uma aliança, para que através dele nós tivéssemos acesso ao Pai. Então a Páscoa, ela representa essas características que eu lhe passei. O capítulo 28 está falando sobre a ressurreição de Cristo. Jesus foi crucificado na sexta-feira, entre aspas, e agora passa-se a sexta, passa-se o sábado, e no final do sábado, da madrugada de domingo, vai acontecer a ressurreição de Jesus. O texto diz que as primeiras pessoas a procurarem ver o corpo eram mulheres. A Bíblia fala sobre Maria Madalena e uma outra Maria na história, que foram embalsamar o corpo. Era cultural, toda pessoa que morria recebia algum tipo de especiaria no seu corpo ou um bálsamo sobre o seu corpo. Elas desejam ir até o sepulcro com a intenção de oferecer especiarias ao corpo de Jesus. Quando chegam lá, elas são surpreendidas por uma notícia. O texto diz que havia um anjo sobre a pedra, dizendo: por que buscai o que vive entre os mortos? Por que busca o Cristo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Quando há o processo da ressurreição, você vai ver que vai acontecer um terremoto na história. O anjo desce. Alguns aspectos bíblicos explicam que o descer do anjo é a manifestação do terremoto. Ele tem a característica como de um relâmpago. As suas vestes são brancas como a neve. E quando os soldados que estavam guardando o sepulcro de Jesus viram a cena, o texto diz que eles ficaram apavorados, com medo. Contudo, o anjo informa Maria para que ela não tivesse medo, não ficasse assombrada, porque Cristo, que havia sido crucificado,
não estava mais ali, mas havia ressuscitado. O mesmo anjo a convida para entrar no sepulcro e ver como estava o lugar. Eu quero observar com vocês esses 6 versículos, porque depois o anjo dá outra ordem para essas mulheres. Mas eu quero observar com vocês esse primeiro ato da aparição do anjo para essas mulheres, trazendo uma mensagem de ressurreição. Observe que a ressurreição, ela está escrita nos 4 evangelhos, tanto nos evangelhos sinóticos, como também no evangelho segundo escreveu João, para trazer para nós ainda mais veracidade ao texto. A ressurreição está em Mateus, em Marcos, Lucas e João. E você vai perceber a riqueza de detalhes, e na maioria das vezes, muito parecida a forma como cada um teve essa notícia. E eu escolhi Mateus porque ele caracteriza algo interessante sobre como essa mensagem foi passada para as mulheres. Primeiro, o texto informa que isso aconteceu no final do sábado. No final do sábado, na madrugada de domingo, que nós vamos ter a notícia da ressurreição de Cristo. É interessante saber o período que Jesus escolheu para passar pelo processo de ressurreição, porque nós sabemos que nada foge do propósito de Deus. Tudo já estava escrito na história. Ele decide fazer isso no domingo. O sábado fecha um ciclo. O domingo inicia um novo ciclo. Em Gênesis capítulo de número 1, você vai ver que tudo que existiu na terra, a totalidade de animais, homens, natureza, tudo foi construído em 7 dias. O homem. Então o 7º dia é um dia de término. Teologia chama como perfeição, como um dia de algo que foi consumado, terminado. O sábado, Jesus está sendo consumado. No domingo pela manhã, Jesus ressuscita. Ao ressuscitar, ele está iniciando um ciclo. Algo novo que está vindo para a história. A morte de Jesus representa uma coisa, a ressurreição de Jesus representa outra. As duas estão interligadas ao mesmo propósito. Tanto que você observa que na morte de Jesus, o véu vai se rasgar de cima a baixo. Acontece um terremoto que simboliza a morte. Na ressurreição de Jesus, acontece um segundo terremoto que representa o sinal que Cristo está vivo. Observe que no final do sábado, Jesus ressuscita. É um fim de um ciclo, mas é o começo de uma nova história. É um fim de um ciclo, porque de sexta para domingo, os céus ficaram em silêncio. Cristo não se manifestou nesse período, não falou nesse período, não agiu nesse período. Houve silêncio no céu. Mas no domingo, nós vemos Cristo dar uma resposta aos discípulos. Então, enquanto o sábado é o fim de um ciclo, o domingo inicia-se um ciclo. No sábado, termina o silêncio. No domingo, começa a resposta. Nós estamos no primeiro dia da semana, celebrando a nossa Páscoa, que é Cristo. E talvez ontem findou um ciclo sobre a sua vida, um ciclo de silêncio, onde você não ouvia, você não escutava, você não entendia qual era o propósito, mas por esse domingo está aparecendo um novo ciclo, que é a resposta de Deus sobre a sua vida.
Quando o domingo começa, ele começa com a ressurreição de Cristo. Maria Madalena corre, juntamente com outra Maria, e vai ao sepulcro. E tudo o que acontece na história está ligado a um propósito. Exemplo, o pecado entrou através de uma mulher. O homem também teve participação do pecado, mas a primeira pessoa a pecar foi a mulher. A mulher trouxe a vergonha com o pecado. Eva foi seduzida pela cobra e foi influenciada ao pecado. Por causa da mulher, existiu esse sentimento de vergonha e desonra durante muito tempo. Aí você vai perceber lá na frente, primeiro, Jesus restaurando a honra da mulher. Porque a Bíblia diz que o Salvador vai nascer de uma mulher. Segundo, a primeira pessoa a ver o sepulcro de Jesus vazio foram mulheres. Então, o próprio Deus já estava escrevendo a história, que ele iria transformar a vergonha em glória. Que ele transformaria o tempo de vergonha, o tempo de humilhação, aonde o próprio pecado desgraçou o homem, aonde o próprio pecado levou o homem à queda, à desgraça, à destruição, mas através de Cristo, ele restaura o homem da sua condição de pecado e faz agora ele se tornar filho de Deus. O texto diz que Maria Madalena foi a primeira a correr. Ela foi a primeira a correr ao sepulcro vazio. Você lembra quem foi Maria Madalena? Ela foi aquela que foi pega no ato de adultério. Por que ela foi a primeira a correr até o sepulcro? Porque quanto mais você é perdoado, mais você se entrega. Quanto mais você é perdoado, mais você ama. Quanto mais você reconhece a sua condição de pecador, a sua condição de errante, a sua condição de alguém que não merecia misericórdia, não merecia a graça de Deus. Quanto mais você reconhece o quão podre você é, o quão sujo você é, o quão dependente você é da misericórdia de Deus, mais grato você se torna, mais você ama a Deus, mais você depende de Deus. É por isso que nós não devemos julgar ninguém dentro da igreja pela aparência, porque nós não sabemos de onde Jesus tirou ela. Nós não sabemos a vida que ela tinha antes de Jesus. Nós não sabemos o poço que Jesus arrancou a vida dela. Nós não sabemos o preço que foi pago por ela para que ela estivesse aqui hoje. Porque quanto mais é perdoado, mais se entrega, mais ama, mais acredita e mais se envolve nesse sentimento de amor. Ela corre até o sepulcro para ver o túmulo de Jesus. E o texto diz que eis que houver um grande terremoto. Grita comigo, grande terremoto. Não, desse jeito o terremoto está pequeno. 1, 2, 3, vai. Grande terremoto. Não é diabo que está provocando isso aqui. Quem provoca esse terremoto é o próprio Deus. Não é diabo. É Deus que vai sacudir tudo. Eu vou repetir para ver se tem alguém que acredita. Não é diabo que vai sacudir. Não é diabo que vai fazer barulho. Tem hora que é o próprio Deus que vai mandar terremoto. Catuca alguém perto de você e diga: Deus vai sacudir tudo. Diz: Deus vai sacudir tudo. Deus vai sacudir tua casa, vai sacudir tua vida, vai sacudir tua família, vai sacudir tuas emoções, vai sacudir teu ministério. Tem hora que não é diabo que está descontrolando a tua vida, tem hora que não é demônio que está mandando vento para tua casa, tem hora que é o mesmo Deus que está balançando a coluna, que está arrancando o chão, que está mexendo com o alicerce. Ele vai sacudir tudo para colocar tudo no devido lugar. Aparece um terremoto
E nesse terremoto é a manifestação do anjo descendo. O anjo do Senhor descendo do céu chegou até o sepulcro. Eu gosto da expressão chegou. Olha para alguém perto de você e diga: chegou o dia. Chegou o dia, chegou a hora, chegou o momento. Até ontem era silêncio, até ontem era trevas, até ontem era sofrimento, até ontem era vazio, até ontem parecia que o diabo estava reinando, até ontem o inimigo prevalecia, até ontem parecia que não tinha nada acontecendo. Mas hoje, no domingo pela manhã, o anjo desceu dizendo: chegou o dia. Chegou o dia. O texto diz que chegou o dia. Aí a expressão do texto é: e removendo a pedra. Eu vou falar para vocês acordarem comigo. Removendo a pedra. Vem comigo, removendo a pedra. Olha para cá. Tem pedras que somos nós que tiramos, mas tem pedra que é o anjo que vai arrancar. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não tem autoridade para fazer, aquilo que você não tem força para fazer, você já tentou e não conseguiu. Você fez força e não conseguiu. Você tentou tirar, mas não conseguiu. Aquilo que você não pode fazer, fica tranquila. O anjo vai descer e vai tirar por você. O que é para você fazer, faz. Mas tem coisa que é Deus que vai fazer. Quem removeu essa pedra não foi soldado. Quem removeu essa pedra não foi Pilatos. Quem removeu essa pedra não foi homem. Quem removeu essa pedra foi o anjo. Tem hora que é o anjo que vai tirar a pedra. Tem hora que é o anjo que vai tratar com coisas que estão impedindo o propósito. E quem tem fé para receber, que receba. Toda a pedra que estava no caminho, o anjo vai tirar da tua frente hoje aqui. O texto diz que ele, removendo a pedra, ele sentou sobre ela. O que é a pedra? É aquilo que está prendendo o corpo de Jesus. O que é a pedra? É aquilo que está fechando o sepulcro. Para que os homens colocaram a pedra? Primeiro, porque eles acreditavam que alguém poderia roubar o corpo. Segundo, eles colocam a pedra para que ninguém entrasse no sepulcro. Só que o texto diz que o anjo removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O anjo se assenta em cima daquilo que o homem estava tentando prender, travar. O homem tenta travar, o homem tenta fechar, o homem tenta impedir. O anjo move a pedra e se senta sobre ela. E quem tem fé para receber, que receba. Você vai triunfar sobre as pedras. Faz amizade com quem está dormindo e diga: você vai triunfar sobre as pedras. Você vai triunfar sobre as pedras. Você vai triunfar sobre as lutas. Você vai triunfar sobre as guerras. Você vai triunfar sobre as doenças. Você vai triunfar sobre os problemas. E quando a morte aparecer para tentar gritar a tua senha, você diz para ela: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou para a glória com Deus. Alguém pode dar um grito de glória a Deus dentro dessa casa aqui? O texto diz que ele se assenta sobre a pedra. Quando os guardas que estavam guardando o corpo de Jesus no sepulcro viram a cena, o texto diz que os guardas ficaram assombrados, com medo, desesperados. Por quê? O que causa medo no mundo vai causar alegria em você. Eu vou repetir para ver se alguém desentala o glória. O que causa medo no mundo vai causar alegria em você. A Bíblia diz que a cruz para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Enquanto tem gente dizendo isso é loucura, enquanto tem gente dizendo isso dá medo, enquanto tem gente dizendo eu tenho medo da morte, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, nós estamos aqui crendo que a nossa vida não é terrena, a nossa vida é eterna. Nós moraremos com Cristo e só estamos aqui de passagem. E quando Ele gritar a nossa senha, a nossa vida não termina com a morte, mas nós começaremos a reinar com Cristo Jesus na glória. Quem concorda com o céu aqui nessa noite?
Maria corre, vai até o sepulcro. Quando ela chega no sepulcro, ela se espanta. De modo que a primeira expressão que o anjo usa é essa: não tenhais medo. Mas o anjo respondendo disse. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é sensacional. Porque você não pega esse detalhe somente no Evangelho de Mateus. Você tem que ler os outros evangelhos. Quando o anjo fala com Maria, o texto diz que as mulheres estavam olhando para o chão. Quem é de Bíblia, vem comigo. Mateus capítulo 24, versículo de número 5. Eu vou ler para você. E estando elas muito atemorizadas, abaixaram o rosto para o chão. Estando elas muito atemorizadas, abaixaram o rosto para o... Vem comigo, abaixaram o rosto para o... E eles lhe disseram: por que buscai os viventes entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Olhe para cá. Quando elas vão até o sepulcro, o texto diz que elas estavam com o seu rosto para o chão. Mas o anjo grita dizendo: por que buscai o que vive entre os mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. O texto diz que o anjo estava sentado aonde? Sobre a pedra fica embaixo ou em cima? Em cima. Quando ela estava indo até o sepulcro, ela estava olhando para o... Mas quando o anjo falou com ela, o texto mostra para nós que elas vão olhar para o anjo, vão dar atenção para o anjo. Ou seja, primeiro estão olhando para o chão, mas o anjo está em cima da pedra. Então elas estavam olhando para o chão. Quando o anjo fala, elas levantam a... Que não importa como você chegou aqui hoje. Entrou olhando para o chão, mas a palavra do anjo vai levantar a tua cabeça. É muita profecia para 4 mãos e 15 glória. Vou repetir a profecia. A palavra do anjo vai levantar a tua cabeça. Catuca alguém perto de você e diga: a palavra dele te levanta. Diz: a palavra dele te ergue, a palavra dele te levanta. Tu entrou olhando para o chão, tu entrou para procurar ver o sepulcro, tu entrou para ver Jesus, tu entrou para ver o corpo, para embalsamar o corpo, para pensar que ele estava derrotado dentro do túmulo. Mas o anjo chegou dizendo: levanta a cabeça, porque ele não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou. Catuca alguém perto de você e diga: a palavra dele te levanta. Diz: a palavra dele te levanta. A palavra do médico não tem poder de te levantar, a palavra do psicólogo não tem poder de te levantar, a palavra do super-homem não tem poder de te levantar, a palavra da polícia não tem poder de te levantar, o advogado não consegue mudar o teu coração, o homem não pode levantar suas emoções. Mas quem está aqui nessa casa, que ressuscitou na Páscoa, veio te dizer: levanta a cabeça, que eu vou mudar a tua história. Levanta a mão que eu tenho uma palavra. Levanta as duas. Quem tem fé para receber, você não vai andar de cabeça baixa. Você pode ter entrado olhando para o chão, mas vai sair daqui de cabeça erguida, olhando para o Deus que muda a tua história. Mas só recebe quem soltar o grito de glória. Deus. Aí o anjo olha para ela e usa essa expressão: venha e vede o lugar onde o Senhor estava. Aí isso aqui traz algo interessante. Por quê? Porque o versículo 6 mostra o propósito da pedra não estar ali. Primeiro, Jesus tem poder, sim ou não? Vou perguntar de novo. Jesus tem poder, sim ou não? Sim. Jesus precisava de anjo para tirar a pedra para ele sair? Jesus é poderoso. Andou sobre as águas e sendo corpo, estando encarnado em matéria, andou sobre as águas, aquilo que pela física não é comum. O comum deveria afundar. Jesus, sendo transcendental, sobrenatural, ele tinha poder para remover a pedra, não precisava de anjo. Então, entenda isso aqui. A pedra não sai do sepulcro para Jesus sair. O anjo não tira a pedra para Jesus sair. O anjo tira a pedra para os discípulos entrarem. Você está preparado para ouvir isso aqui não? Deus não removeu a pedra para tirar Jesus, mas para mostrar para os discípulos que o túmulo estava vazio.
Porque Jesus poderia ressuscitar sem a pedra. Jesus poderia ressuscitar com a pedra no mesmo lugar. Jesus poderia ressuscitar e ele mesmo tirar a pedra e colocar a pedra. Jesus é poderoso, ele poderia fazer o que ele quiser. Só que o texto diz que a pedra foi removida. Não é para mostrar para Jesus, porque Jesus tem poder. A pedra foi removida para mostrar os discípulos. Tem coisas que Deus vai fazer para a tua família ver. Catuca alguém perto de você e diga: toda a tua casa vai ver. Diz: toda a tua casa vai ver. Ele vai tirar a pedra para alguém ver. Ele vai tirar a pedra para alguém ver. Ele vai tirar a pedra para alguém ver. Eu vou repetir para ver se alguém dá agora. Ele vai tirar a pedra para alguém ver. Tem alguém que é ateu nessa casa. Tem alguém que não crê em Deus. Tem alguém que não confia no Senhor. Tem alguém que duvida do poder de Deus. Deus vai tirar a pedra para esse encapetado entrar no sepulcro e de ver a glória de Deus sobre a tua vida. Balança alguém perto de você, pega na mão dele, aperta a mão dele, dá um tapa, um chute, faz alguma coisa. Diga para ele assim: Deus vai remover a pedra. Diga: alguém vai ver o poder de Deus. Diga: Jesus não precisava, mas Deus removeu a pedra para você ver. Quem pega dá glória, quem dá glória pega, quem crê acredita, quem acredita dá glória, quem dá glória recebe. Tem algum Tomé dentro da tua casa, tem alguém que duvida do poder de Deus. Jesus está dizendo: eu tirei a pedra para Maria entrar, para Pedro entrar, para discípulo entrar, para alguém ver que o túmulo está vazio, para alguém ver que eu ressuscitei. O túmulo está vazio, mas está vazio para mostrar para discípulos. Para quê? Que ele ressuscitou. Aí sabe o que eu acho interessante? É que Maria vai voltar e vai contar para os discípulos. O texto diz que os discípulos não acreditaram. Aí Pedro vai sair correndo, vai entrar no sepulcro. Aí Pedro dá um detalhe que as mulheres não dão. Pedro diz que ele encontra um lençol. E o lençol estava em Isso aqui é duas provas para mostrar para Pedro. Primeiro, se alguém foi roubar o corpo, se o corpo foi roubado, porque o medo na época era alguém roubar o corpo. Se o corpo foi roubado, por que quem roubou teve tempo de dobrar o lençol e deixar abaixo? Aleluia. Segundo, há um aspecto cultural aqui que pesa muito dentro da cultura judaica. Segundo a cultura judaica, quando alguém entrasse em uma casa e fosse convidado para alimentação, para um almoço ou para uma janta, e se no meio desse caminho o convidado fosse se levantar, ele pegava o lenço, dobrava o lenço e deixava à parte. O lenço deixado à parte significava que o convidado saiu, mas depois retornaria para participar do almoço. Quando Jesus ressuscita, ele deixa o lenço porque dentro do aspecto cultural, quando Pedro olha para o lenço, o texto diz que Pedro olhou e creu. Quando Pedro está vendo o lenço dobrado, Pedro entendeu que ele foi, mas ele vai voltar. Pega na mão de alguém que está perto de você, sacode ele, balança ele, diga a ele: está voltando aí. Diga para ele assim: na primeira vinda. Diga: na primeira vinda. Está fraco, diga: na primeira vinda. Ele veio como filho do homem. Na segunda vinda, ele vai vir no cavalo branco. Diga: na primeira vinda, ele morreu na cruz. Mas na segunda vinda, ele virá sobre as nuvens. Quem tem glória dá glória, quem dá glória recebe, quem recebe dá glória. Na primeira vinda ele veio como filho do homem, na segunda vinda ele vai vir como o próprio Deus. Na primeira vinda ele foi crucificado, na segunda vinda ele é o próprio Deus. Na primeira vinda ele veio como homem, foi machucado, foi ferido e morreu pelos nossos pecados. Na segunda vinda ele vai vir como todo poder, como toda autoridade, como toda glória. Na primeira vinda ele montou em cima de um jumentinho. Na segunda vinda ele vai vir montado em um cavalo
branco. Na primeira vinda ele veio como homem, mas na segunda vinda ele vai vir com os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente. Ele vai vir com uma coroa sobre a tua cabeça. Na sua coxa esquerda vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Levanta a mão quem tem fé, levanta as duas quem tem juízo. A tua família não vai se perder, teus filhos não vão se perder, teus parentes não vão se perder, e antes do arrebatamento toda a tua casa vai se converter. Mas só recebe quem fizer aquele barulho que o diabo não gosta. Se for para aplaudir, aplauda com vontade, irmão. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja. Você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada. Enquanto a igreja bate palma, tem barreira sendo arrebentada. Enquanto a igreja bate palma, tem sinais de Deus acontecendo lá. O terremoto do sepulcro vai visitar a tua casa. O terremoto da ressurreição vai visitar a tua família. O que está fora do lugar, ele vai colocar no lugar. O que está